Na Amazônia, os rios de água turva impressionam e ao mesmo tempo causam medo e espanto. O rio Amazonas é um mistério que todos nós queremos desvendar, mas poucos têm a coragem necessária. Por debaixo da calma superfície, o rio abriga criaturas potencialmente perigosas, e isso acontece porque é uma combinação perfeita de floresta e água. Esse é o Top 10 de hoje, sobre os monstros que estão sobre o rio Amazonas. Vamos lá! Pirarucu. O pirarucu é o peixe que mais chama a atenção nessa região. Ele é um monstro pré-histórico, belo e assustador, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ele vive no planeta Terra há cerca de 23 milhões de anos e com o tempo foi ficando com escamas tão fortes que resistem facilmente ao ataque de piranhas. O maior exemplar já encontrado desse peixe pesava cerca de 200 quilos e media 5 metros de comprimento. Apesar desta espécie ser de peixes grandes, 100 quilos e 3 metros em média, alguns exemplares são assustadoramente gigantes. Antes do homem, o pirarucu era o grande predador do rio Amazonas. Agora, por ter a necessidade de subir à superfície a cada 10 ou 20 minutos para respirar, isso mesmo, ele é um peixe que respira através da bexiga natatória que abre em sua boca e funciona como pulmão. O pirarucu se tornou vulnerável aos arpões de pesca. Esse peixe, é claro, não é um monstro selvagem que destrói tudo que vê, mas pode ser bastante perigoso um encontro com ele dentro do rio. Por aqui. Como se não bastasse peixes gigantescos, no Amazonas você também pode ter um encontro com uma enorme chance de sair bem eletrificado. Tudo isso por obra e graça de um peixe conhecido como poraquê, ou comumente chamado de peixe elétrico. Essa fofura aí costuma medir 3 metros de comprimento e pesar até 30 quilos. E nesse corpinho, graças a células musculares especiais, ele consegue produzir descargas que variam de 300 a 1500 volts, o que é energia pra caramba. Esses peixes agem como uma verdadeira pilha, polo positivo na traseira e polo negativo na dianteira. Assim, se a vítima do poraquê tiver o azar de encostar-se às duas extremidades, vai levar um choque tão forte que é capaz de provocar paradas cardiorrespiratórias, levando-o possivelmente à morte. O mais interessante deste peixe é o nome. Poraquê significa aquele que põe para dormir. E acredite, o sono é eterno, como bem confirmou o jacaré que caiu na bobeira de abocanhar essa criatura. Piranhas de barriga vermelha. Menor em tamanho, mas tão assustador quanto os animais já mencionados, estão as terríveis piranhas de barriga vermelha. Esses pequenos peixes são carnívoros de água doce, muito rápidos e possuem dentes extremamente afiados. Essa combinação é um tanto quanto perigosa, já que conseguem triturar suas presas com bastante rapidez. Além disso, são capazes de perceber uma gota de sangue em 200 litros de água, notando também as vibrações de animais feridos. Em resumo, são oportunistas, famintas e rápidas no gatilho. Especialistas nos amedrontam com suas especulações. Dizem que de 300 a 500 piranhas levariam 5 minutos para comer toda a carne de um adulto de 80 quilos. É realmente horripilante imaginar essa situação. Mas felizmente a realidade não é assim tão cinematográfica. Os ataques só acontecem quando elas se sentem ameaçadas ou quando estão famintas, e ainda assim, os ataques fatais são raros. Geralmente tudo termina com uma beliscada nos pés ou nas mãos. Mesmo assim, evite o contato mais próximo na época da seca, quando o nível da água é baixo. Isso pode salvar pedaços de você ou você por inteiro. Sucuri. Se você não ficou agoniado até agora, a sucuri vai esmagar, literalmente, os seus nervos. Essa cobra é a maior espécie da Amazônia, podendo chegar até 8 metros de comprimento, sendo que em média ficam entre 3 e 4 metros. Elas são cobras mais aquáticas do que terrestres. Suas narinas e olhos voltados para cima permitem que ela fique totalmente submersa para especialmente surpreender sua presa. Também conhecida como anaconda, este réptil pode continuar a crescer por toda a vida, dependendo das condições de seu habitat, como a quantidade de comida disponível. Em zonas férteis da floresta amazônica, poderão existir anacondas muito maiores que nunca foram registradas. Ela não é venenosa, mas pega animais que se aproximam dela e enrola seu corpo ao redor da presa. Depois, ela aperta o animal até ele morrer de asfixia ou esmagamento. Sinceramente, fico em dúvida se a mordida não seria melhor do que isso. A sucuri não tem por hábito comer humanos, mas ela é carnívora e canibal. Esse
pode comer um boi, é melhor a gente não ficar por perto, né? Candiru. Do reino dos gigantes para o reino dos pequenos, o que eles têm em comum é o perigo. Conhecido como o terror dos gigantes, o candiru é um minúsculo peixe que entra na uretra ou reto durante o urinar ou defecar da pessoa na água. O candiru é conhecido por ser um pequeno parasita que mede de 5 a 12 centímetros. São curiosos peixes siluriformes, o que equivale dizer que são pequenos bagres. São hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue, mas também há candirus carnívoros que se alimentam de microcrustáceos e invertebrados aquáticos. Comumente chamados de peixe vampiro, eles habitam frequentemente as brânquias dos grandes bagres. Conseguem chegar até esse ponto, pois se aproveitam de quando os grandes bagres ficam doentes para chegarem direto nas brânquias, onde o sangue circula para a respiração do peixe. Esses parasitas também sentem cheiro da urina com o sangue, o que é realmente sinistro. Ele pode subir até o canal urinário humano pelo jato de urina. Se alguém menos informado se predispor a urinar no rio, o candiru sobe pelo xixi e se aloja na uretra da vítima e só vai sair dali com cirurgia. Bagre gigante. Os bagres gigantes da Amazônia são uma das maiores espécies de peixe de água doce do mundo. Perdendo apenas para o pirarucu, esses animais podem pesar mais de 300 quilos e atingir impressionantes 3 metros de comprimento. Também chamados de paraíbas, um termo de origem tupi que significa peixe ruim, o seu formato lembra o corpo de um tubarão. Com bigodes e antenas sensoriais que atuam como localizador de alimento, os bagres também são apelidados de peixe-gato. Por viver no fundo dos rios e serem conhecidos pela sua força descomunal, há diversos relatos que afirmam que esses peixes viram barcos e são responsáveis por diversos desaparecimentos na região. Em aquários ou tanques, eles permanecem isolados, pois são capazes de engolir peixes do seu mesmo tamanho. O que se sabe de fato é que esses carnívoros engolem suas vítimas por inteiro. A ariranha. A ariranha, também conhecida como lontra gigante, é o maior carnívoro semi-aquático da América do Sul, podendo atingir na fase adulta até 2 metros de comprimento. Embora a espécie seja considerada pacífica, esses animais são extremamente territorialistas, podendo brigar com outros grupos para defender sua área de dominação. Apelidadas de lobos do rio, as ariranhas estão entre os predadores mais eficientes do rio Amazonas. Sua dieta consiste principalmente na caça de peixes e caranguejos. Entretanto, elas também podem variar o cardápio, dependendo da situação. Elas estão no topo da cadeia alimentar do habitat em que vivem, por isso não se deixe enganar pelo aparente carisma desse animal. Há relatos de ribeirinhos que viram ariranhas se alimentando de sucuris e uma família foi vista devorando um jacaré de 1,5 metros em apenas 45 minutos. A ariranha não costuma atacar seres humanos, mas suas mordidas podem ser fatais caso ocorra uma exceção. Pirandirá. O pirandirá, também chamado de peixe vampiro, é um predador feroz, de aparência assustadora, capaz de devorar outros peixes com até a metade do seu tamanho. Apelidada de cachorra, devido à semelhança de suas presas aos dentes dos cachorros, as duas presas de seu maxilar inferior podem crescer até 15 centímetros de comprimento, sendo utilizadas para empalar o alimento. Seus dentes são tão grandes que eles têm orifícios especiais em sua mandíbula superior. Esses buracos servem para acomodar suas presas quando estão com a boca fechada, evitando assim que se machuquem. O pirandirá pode atingir até 1,2 metros de comprimento e grande parte da sua alimentação é composta de piranhas, o que dá uma ideia da força e potência de seu ataque. Elas gostam de viver entre paus e pedras, onde podem se esconder para surpreender suas vítimas. Para os seres humanos, não há perigo de ataque. Entretanto, os pescadores precisam tomar cuidado ao manuseá-las para se proteger das presas vampirescas. Pacu. O pacu é um parente maior das piranhas, mas ao contrário dos dentes pontudos de suas primas, sua dentição curiosa é mais regular, com extremidades quadradas, bem parecidas com as dos seres humanos. Ao contrário das maiorias das criaturas assustadoras do rio Amazonas, esse peixe é onívoro e grande parte da sua alimentação é composta apenas por frutas e nozes. Apesar de não ser considerado propriamente perigoso para os seres humanos, eles podem ser nefastos para os homens. Para se ter uma ideia, fora do Brasil, o peixe é conhecido como devorador de testículos. Os biólogos europeus alertam que quando estão com fome e em território desconhecido, os pacus podem morder as partes íntimas masculinas, confundindo seus testículos com nozes. As autoridades acreditam que eles foram introduzidos ilegalmente na Europa por alguém que pretendia criá-los como animal de estimação. A espécie também está se espalhando pela Oceania. O peixe mede em torno de 21 centímetros, porém, em algumas regiões pode chegar até 90 centímetros. Por precaução, especialistas recomendam que banhistas não tirem seus calções em águas povoadas pela espécie.
Jacaré-açu. O jacaré-açu, espécie nativa da América do Sul, é o maior predador do rio Amazonas. Eles podem ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos, com crânios maiores do que os crocodilos do rio Nilo. Isso significa que eles são basicamente os reis do pedaço. Como todo jacaré, esse réptil é naturalmente agressivo. Eles podem se alimentar de qualquer presa que esteja ao seu alcance, como veados, macacos, sucuris e até seres humanos. Com a proibição da caça ao animal, há comunidades rurais onde existem mais jacarés do que pessoas, resultando em riscos reais para centenas de ribeirinhos. Eles vivem próximos à população que se abrigam às margens dos igarapés. Na vazante, quando o nível das águas diminui, os pescadores ficam lado a lado dessas criaturas, disputando a captura de peixes. Já na época da cheia, as principais vítimas são animais domésticos como galinhas e cachorros, além de crianças que costumam brincar na margem dos rios. Sapo ponta de flecha. Os Dendrobatidae são uma superfamília que compreende mais de 180 espécies de anfíbios anuros, popularmente conhecidos como sapos ponta de flecha ou dardos venenosos. Eles carregam na pele um veneno potente chamado de batracotoxina, que costuma ser utilizado pelos índios nas pontas das flechas para provocar mortes rápidas em animais e de inimigos que invadem seu território. Os biólogos explicam que essa substância tóxica na ponta da flecha chega a durar até um ano antes de perder seu efeito por completo. Apenas um simples toque em sua pele é capaz de levar a óbito um ser humano. Com apenas 2,5 centímetros, esses sapinhos geralmente possuem cores brilhantes em tons de vermelho, azul ou amarelo. Essas cores são chamadas de aposemáticas, pois indicam perigo para os outros animais. A espécie Phyllobates terribilis é considerada como a mais venenosa do rio Amazonas. Estima-se que uma pequena dose do seu veneno pode matar até 1.500 pessoas. Por isso, esses sapos estão entre os animais mais venenosos do mundo. Arraias de água doce. As arraias de água doce são peixes cartilaginosos que apresentam um corpo achatado em formato de disco e nadadeiras projetadas para as laterais. Na parte de baixo de seu corpo fica a boca, com pequenos dentes em formato de serra, por onde se alimentam seccionando plâncton invertebrados e peixes que encontram pela areia. Apesar de não atacarem humanos propositalmente, quando se sentem ameaçadas, as arraias podem ativar uma perigosa ferramenta de defesa. De sua cauda sobressaem inúmeros espinhos repletos de venenos que ficam ocultos por uma bainha epitelial. Quando o animal percebe uma presença estranha em seu território, ela sacode sua cauda como um chicote para afastar possíveis predadores. Esse veneno mortal é capaz de destruir o tecido cutâneo, provocando dores intensas, dificuldade de respiração, contrações musculares e danos irreversíveis ao cérebro, pulmões e coração. Acidentes com arraias são muito comuns na região amazônica e representam 88% dos casos em todo o Brasil. Esses acidentes ocorrem principalmente na época da seca, quando há maior presença de pessoas nas faixas de areia. Tubarão-touro. Para a surpresa de muitos, os tubarões-touros também podem ser encontrados no rio Amazonas. A espécie possui rins especiais, capazes de sentir a mudança na salinidade da água e se adaptar à região de acordo com a necessidade. Como muitos tubarões, eles têm várias fileiras de dentes afiados e mandíbulas triangulares poderosas, com uma força de mordida de 589 quilos. Os dentes inferiores lembram pregos e os superiores são serrilhados, o que ajuda a prender a vítima e rasgar a carne da presa, aumentando o poder da mordida, principalmente quando sacodem a cabeça. Podendo ultrapassar impressionantes 3 metros de comprimento, o tubarão-touro é famoso por sua dieta bastante variada, podendo se alimentar de peixes, aves, arraias e até tubarões da mesma espécie. Eles podem ser facilmente encontrados em rios e lagos, mas também nas margens das praias, uma vez que não vivem em regiões mais profundas do que 30 metros. A espécie é um dos predadores mais frequentes de pessoas. Isso porque eles criaram o hábito de viver perto de áreas densamente povoadas, levando muitos especialistas a classificá-los entre os tubarões mais perigosos para os seres humanos. Capivara. A capivara é um animal semiaquático, vivendo tanto na terra quanto na água. Sendo o maior roedor do mundo, eles são frequentemente vistos no rio Amazonas, onde chegam a ficar por horas só com o focinho de fora d'água. Esses mamíferos podem alcançar até 1 metro de comprimento e se alimentam basicamente de vegetais. São considerados animais dóceis, entretanto, quando se sentem ameaçados, os machos podem atacar ferozmente os inimigos, tudo para defender sua família. Especialistas alertam banhistas para não se aproximarem das capivaras.
capivaras. Quando elas se sentem acuadas, elas fazem um barulho parecido com um latido de cachorro, com o objetivo de afugentar possíveis predadores. Quando os seres humanos insistem em se aproximar desses animais, eles podem reagir com mordidas violentas, resultando em casos graves de infecção. Além disso, a capivara pode transmitir doenças de risco, como a raiva e a febre maculosa. Onça pintada. A onça pintada ou jaguar é o terceiro maior felino do mundo, após o tigre e o leão. Com peso variando entre 56 e 92 quilos, possui mandíbulas fortíssimas e um método de ataque truculento. O animal morde a presa através do crânio entre os ouvidos, atingindo facilmente o cérebro. A população desse grande felino encontra-se em declínio devido à caça pelo homem. Em 2010, por exemplo, um adolescente de 16 anos foi atacado pelas costas por uma onça pintada próximo à estação ecológica de Itaiamã, no Pantanal. Em Chupinguaia, estado de Roraima, um índio caçava jacarés pelas margens quando, ao mudar de trilha, passou próximo de uma onça e seus filhotes. Aranha errante. A aranha errante ou aranha armadeira possui hábitos noturnos, vivendo escondidas em buracos e folhas, mas podem esconder-se dentro de casa, no interior de sapatos e atrás de cortinas, causando muitos acidentes com pessoas. São abundantes em florestas tropicais da América do Sul e da África. Sua posição de defesa, apoiada sobre as patas traseiras e com as patas dianteiras erguidas, mostrando as presas, é bastante característica e auxilia na rápida identificação dessa espécie. O veneno desses aracnídeos é bastante nocivo para humanos e, se houver demora no atendimento médico, pode ser fatal. Para esses animais, todo tipo de contato com outros indivíduos é interpretado como ataque, e nesses ataques ela está preparada para matar ou morrer, logo atacará ou tentará fugir. Aranha Golias. Capaz de comer ratos, sapos, minhocas, morcegos, insetos e até pássaros, a aranha Golias pode atingir o tamanho de 30 centímetros e pesar até 170 gramas. Este aracnídeo é endêmico da região amazônica e não costuma atacar humanos, a menos que seja ameaçado, é claro. São incapazes de produzir teias e, desta forma, capturam suas presas em emboscadas. Após capturar e paralisar a presa com o seu veneno, ela costuma levá-las para sua toca, onde injeta ácidos digestivos e devora a vítima. Em seres humanos, mesmo que suas calíceras atinjam 3 centímetros de comprimento, podendo perfurar a pele sem dificuldades, o veneno só é capaz de causar náuseas e transpiração excessiva, além de provocar intensa dor no local da picada. O tamanho avantajado cria uma singularidade para esses animais. São as únicas aranhas no mundo que fazem barulho ao caminhar. Piotr Naskretsky, um entomologista e fotógrafo do Museu de Zoologia Comparativa da Universidade de Harvard, pôde testemunhar sobre o som produzido pelo caminhar desses aracnídeos. Segundo o entomologista, pareciam garras duras que produzem um som muito peculiar, como estalos, não muito diferente de cascos de um cavalo batendo no chão. Formiga tocandira. A tocandira, também conhecida como tucandeira, é uma formiga facilmente reconhecida pelo seu tamanho, cerca de 2 centímetros de comprimento, bastante avantajado quando comparada à bem conhecida saúva operária. É um inseto encontrado nas florestas tropicais brasileiras, cuja picada é tão dolorosa que algumas pessoas dizem ser pior do que um ferimento à bala. Esse fato lhe rendeu o nome de bullet ant, em inglês, formiga-bala na tradução literal. Essas formigas são utilizadas nos ritos de passagem dos jovens da tribo Sateré-Maué. Nessas cerimônias, os rapazes têm que permanecer por 10 minutos usando uma luva pontilhadas com essas formigas. Após esse período, o jovem guerreiro passa por 11 horas de danças de rodas. Os jovens guerreiros dessa tribo devem passar por esse ritual 20 vezes. Em outras tribos, o ritual envolvendo as tucandiras estava relacionado à escolha de um companheiro. Para casar-se com uma índia, o pretendente deve submeter-se às luvas repletas de formigas e ser o último a retirar as mãos de seu interior, provando sua coragem e força. As picadas da tocandira injetam em suas vítimas um veneno neurotóxico que origina uma dor tão intensa que pode causar alucinações e durar até 24 horas. Centopeia gigante da Amazônia. Capaz de atingir 30 centímetros de comprimento, a centopeia gigante da Amazônia possui hábitos de alimentação carnívoros e se alimenta de grandes insetos, aranhas, escorpiões e até tarântulas. Voraz e com estratégias únicas de caça, essa centopeia também pode caçar pequenos vertebrados, incluindo pequenos lagartos, sapos, cobras, até 25 centímetros de comprimento, pássaros, ratos e morcegos do tamanho de um pardal. Os locais mais comuns da centopeia gigante da Amazônia ser encontrada são em serrapilheira das florestas, embaixo de troncos e pedras. No ambiente urbano podem ser encontradas em entulhos nos quintais das casas, nos jardins, embaixo de vasos de plantas. Embora o veneno não seja mortal para uma pessoa adulta, pelo menos uma morte humana foi atribuída ao veneno da
centopeia. Em 2014, uma criança de 4 anos na Venezuela morreu após ser mordida por uma centopeia gigante que estava escondida dentro de uma lata de refrigerante aberta. Sejam quais forem os animais, o melhor a fazer é respeitar seus habitats, manter distância deles sempre que possível. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!